Quinta aula do curso de OBS. E hoje nós vamos falar sobre filtros, mais especificamente filtros de efeitos, porque os filtros de áudio vão ficar para a próxima aula, beleza? Então vamos lá. Aqui na tela principal do OBS, você consegue perceber que temos essas cenas aqui, temos as fontes, né? Uma das fontes é essa foto aqui das sombrinhas. A primeira coisa que eu quero explicar é que as cenas também recebem filtros, não só as fontes. Mas tem uma pequena diferença aí. Nas cenas, você só consegue adicionar filtros de efeito. Justamente o tema dessa aula. Já nas fontes, isso vai depender. Por que vai depender? Porque há fontes que são de áudio e vídeo, como uma fonte mesmo de reprodução do VLC, uma delas que a gente vai ver mais sobre elas no futuro. Mas aqui nas cenas não há um atalho muito específico, como há nas fontes, porque eu consigo, na fonte, clicar nesse botão aqui de filtros. Cada fonte tem esse botão próprio para que eu adicione filtros à fonte. No caso da cena, o que eu recomendo é que você clique com o botão direito e vá aqui em filtros. Aí sim você passa a ter o filtro de efeito. Mas por que efeitos em fontes e em cenas? Por que que tem que ser assim? Justamente porque nas cenas você consegue adicionar um filtro globalmente. Ou seja, esse filtro vai afetar todas as fontes que estão ativas naquela cena. Já quando você adiciona o filtro em uma única fonte, esse filtro é específico para aquela única fonte. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho essa foto aqui de sombrinhas. Vou clicar com o botão direito, vou copiar, clicar novamente com o botão direito e vou o quê? Colar como duplicar, justamente para que os filtros sejam diferentes. Se você perdeu essa parte, tem mais para trás no curso. Então agora eu tenho fotos sombrinhas 2 e fotos sombrinhas. Nessa primeira aqui, eu vou adicionar um filtro, adiantando um pouquinho o assunto, que é o filtro aqui, ó, de LUT, que ele é um dos mais simples que existe. O filtro de LUT é o Lookup Table. É uma tabela de visuais, de looks aí. Então você consegue criar em um outro programa, Photoshop, o GIMP, Krita e vários outros, você consegue criar um visual e consegue gerar um arquivo, e esse arquivo vai dar uma nova aparência para a imagem que você estiver usando. Isso é muito usado em vídeos, né, em produções de filme e tal, para emular filmes antigos, filmes clássicos, né? Não querendo dizer que esses filmes antigos são aqueles filmes preto e branco, cheio de ruídos, não. Também, dá para emular também, mas eu digo filmes clássicos como os da Kodak, da Fuji, né, que dão um visual bem clássico de cinema dos anos 80, anos 90, né, e para trás um pouquinho também. Então, só para simplificar, eu vou aplicar um LUT aqui nessa foto sombrinhas, ou seja, eu estou aplicando na fonte. Agora que o filtro LUT foi adicionado, só aparecem duas opções, o caminho e o valor. Eu venho aqui no caminho e escolho um arquivo. O OBS já possui alguns já pré-definidos. Claro que vai ter, lógico, um vídeo no canal falando como criar o seu próprio LUT, né? Ou, se a gente quiser abreviar ou dar um apelido para isso, a gente também fala look, né, o visual ali. O termo correto é LUT. Mas aqui o OBS ele aceita o formato .cube e ele também aceita PNGs. Isso também é bem interessante, gerar um look dessa forma. Vou até tentar clicar aqui com o botão. Olha só, eu peguei essa previsualização e esse arquivo vermelho isolado .png, ele gera esses quadradinhos. É isso que vai ditar o visual da imagem. Você vai perceber que ele é diferente desse aqui.
Tá vendo como há mais quadriculados? Que é também diferente desse aqui. Cada tabelinha tem um visual diferente. No caso aqui eu vou colocar esse vermelho, só para poder dar esse visual. Claro que aqui você pode ajustar a intensidade do efeito. Vou deixar no máximo, só para poder diferenciar aqui. Vou usar uma dica que eu já até dei, que é a tecla Alt aqui, para poder redimensionar aqui, criar uma espécie de uma divisão. E agora a gente consegue ver tanto o arquivo de cima quanto o arquivo de baixo. Aqui você consegue perceber que mesmo assim o visual continua o mesmo, mesmo eu tendo cortado aqui a imagem no meio. Isso porque a fonte em que o LUT está aplicado é a de baixo e a de cima está cobrindo tudo. Então agora basta que eu clique aqui e arraste para cima para que ela vá para cima, ou que eu use essas setas aqui para mover para cima. Agora sim, você consegue perceber, vou até ajustar um pouquinho mais. Você consegue perceber que a fonte de cima tem um visual, a fonte de baixo está com a sua cor padrão, eu não adicionei nenhum filtro, e nesse momento eu vou adicionar um filtro na cena. E olha o que vai acontecer. Cores, filtros, vou voltar lá no LUT, aplicar LUT, que é o primeiro dos filtros que a gente já está abordando justamente para mostrar uma outra coisa. Aqui a gente está vendo a fonte, então eu vou colocar aqui para ser mais agressivo, vou colocar aqui, ó, preto e branco. Olha o que aconteceu. Agora, como o filtro na cena é global, ele afeta qualquer fonte que está aqui dentro, nada mais vai ficar colorido. Eu posso colocar qualquer coisa, qualquer fonte aqui, que ela vai ficar preto e branco, de acordo com o LUT que foi aplicado. Eu acho que deu para ficar claro. Se não deu, deixe nos comentários que a gente consegue resolver isso. Se eu quisesse só esse preto e branco aqui, deixa eu ir lá nos filtros. Uma outra dica, já aproveitando. Esse olhozinho aqui, ele oculta a aplicação do filtro. Então aqui eu estou tirando, eu estou desligando o filtro. Aqui é o botão de adicionar, o de subtrair e o de subir na hierarquia e de descer na hierarquia. Então agora eu tirei o filtro na cena, né? Eu tirei aqui a visualização dele, então ele está desligado, não está tendo efeito nenhum. E agora aqui em Foto Sombrinhas 2, eu posso aplicar o filtro de LUT aqui e colocar aquele Grayscale, que é o preto e branco. Não sei qual dos dois, mas vai esse aqui mesmo. Olha aqui o que aconteceu. Tá vendo que o Sombrinhas 2 está em preto e branco e o outro não, tem cores. Se eu tirar o filtro aqui dessa vez eu vou excluir mesmo, apertando menos. Vai perguntar se eu tenho certeza, respondo sim. Tá vendo que é só essa fonte aqui que vai ficar em preto e branco? É basicamente isso. Então, quando você adicionar um filtro de efeito na cena, você está querendo que esse filtro seja global, que afete todas as fontes. Quando você adicionar um filtro de efeito ou um filtro de áudio em alguma fonte específica, só nela é que o filtro vai funcionar. Resolvido. Então, voltando aqui, deixa eu só arrumar a bagunça. Então, agora com a bagunça já arrumada, vamos para o próximo filtro de efeitos. A gente já sabe que pode aplicar nas cenas e que também pode aplicar nas fontes. Eu vou abordar mais as fontes justamente porque elas são mais específicas. Agora que você acabou por tabela vendo sobre o LUT, né, aplicar o LUT, vamos passar para o próximo, que é o de atraso na sincronização. Esse de atraso na sincronização, ele é um filtro que eu vou acessar aqui, pode ser com o botão direito e indo em filtros ou clicando nesse botão. Ele está aqui na parte de filtros de efeito. E olha o que ele faz. Basicamente nada, né?
mas ele está atrasando esse clipe em, vamos ver, 14 milissegundos. Isso serve para aquilo que eu disse de sincronia, sincronia de áudio e vídeo. Então aqui você está ajudando a sincronia a acontecer. O outro filtro disso é esse atraso de vídeo. Basicamente o mesmo sistema. Nem vou abordar ele aqui, mas olha, tanto um quanto o outro tem o mesmo parâmetro. É só para poder atrasar no tempo aqui, usando um efeito ou fazendo um atraso de vídeo para sincronizar com o áudio. Nesse momento, foi bem legal já colocar essa moça aqui, que eu consegui lá no Pexels, que é um site bem bacana para você conseguir vários arquivos aí para ajudar a compor as suas demonstrações, as suas gravações, as suas transmissões. Então eu consegui essa moça aqui no fundo verde. Por quê? Porque agora nós vamos falar dele, do Chroma Key, um efeito muito desejado, que foi muito utilizado durante muitos anos, né, na TV, e até hoje, né, produções são feitas com esse fundo. Claro que está havendo uma substituição por telas de LED de alta potência, criando estúdios virtuais do Unreal Engine, e por aí vai, mas esse é assunto para um futuro, que eu já estou pesquisando também. Mas agora vamos ver o filtro de Chroma Key. O Chroma Key serve para remover crominância, ou seja, a cor e determinada cor de uma imagem. Nesse caso aqui, o verde. Vou habilitar o filtro e você vai perceber que há um outro vídeo de fundo. É como se eu tivesse vindo com a tesoura e recortado toda essa pessoa para que ela ficasse com esse fundo, né? Transformasse aquele verde em algo transparente. Eu já adicionei algumas opções para que ficasse otimizado, né? Para ficasse bem interessante da gente ver e tal. Nem sempre é tão simples conseguir um recorte tão bom, igual esse que está aqui. E por incrível que pareça, ele funcionou até de forma padrão. Eu vou ocultar, né? Desliguei o filtro, continua o fundo verde. Vou adicionar um outro chroma key. E você vai perceber que funcionou de cara. Por quê? Porque esse vídeo foi muito bem filmado. A tela verde estava muito bem calibrada e deu tudo certo. Aliás, você pode mudar aqui o tipo de cor, né, que você quer que transforme, que seja transparente. O azul, o magenta e ainda uma versão personalizada que você pode escolher a cor e colocar aqui. No caso aqui funcionou muito bem o verde. Esse filtro possui alguns parâmetros, justamente porque, como eu disse, não é tão simples conseguir, assim, de primeira, quando a filmagem não foi muito bem pensada nisso. Então, aqui, alguns ajustes ajudam bastante. No caso desse primeiro aqui, é a de similaridade. Essa similaridade serve para que o verde, caso haja alterações, eu estou falando do verde, mas serve qualquer cor que você quiser transformar em transparente. Mas você consegue fazer com que as variações do verde também sejam incluídas nesse recorte. Se eu deixar em 0, vai ficar dessa forma aqui, porque nenhum verde está selecionado. Quando eu vou aumentando, olha o que vai acontecendo. Seleciona só algumas partes, né, algumas tonalidades do verde, e aí você vai aumentando até o ponto que conseguiu pegar tudo. Nesse caso aqui, o valor otimizado foi de 400, mas você pode fazer mais. Mas olha, vai sumindo. Então eu vou deixar aqui em 400. Esse é o primeiro ajuste que você vai fazer. A suavidade dita a transição do recorte. Então, aqui a gente tem o cabelo dela, né? A gente tem essa parte aqui do braço, né? Então, quando eu aumento essa suavidade, olha o que vai acontecendo. Vai sumindo.
porque eu estou incluindo outras partes do recorte aqui. Isso é bom quando o cabelo está muito solto, então você pode fazer algum ajuste para que ele não fique tão, como eu diria, ele não fique tão artificial, parecendo que está realmente recortado, igual aqui, ó, nessa parte aqui. Então você vai mexendo na suavidade para que isso seja ajustado. Não recomendo deixar em 1, a não ser que esteja 100% excelente esse chroma key, porque olha o que acontece com o cabelo. A gente começa a perder e fica pixelizado, tá vendo? E partes do fundo começam a aparecer. Aqui, como eu disse, foi muito bem feito, né? Eles pensaram no cabelo dela, então tá muito bem coordenado. Então isso aqui facilita bastante. A redução do excesso da cor, porque costuma o verde vazar para superfícies que são reflexivas. No caso da camisa dela aqui não deu, mas acontece muito, dependendo do tipo de tecido, ele vai absorver a luz, então fica com aquele pedaço de verde. Aqui no cabelo dá para notar um pouquinho. Então, para reduzir esse excesso, você vai aumentando aqui. Só que tem essa desvantagem, as outras cores vão sumindo também. Mas se eu deixo aqui no 1, olha o tanto de verde que está aparecendo aqui. O verde vai vazando. Então, isso aqui serve para tirar a poluição do verde ali, o reflexo do verde que acontece no objeto, que pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um animal, né? Então, a gente pode fazer esse ajuste aqui. Opacidade é o que a gente já sabe, né? Para deixar ela transparente, né? Algumas coisas transparentes ou não. E o contraste serve para deixar mais duro esse recorte. Aqui ela ficou mais iluminada, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo, se a gente imaginar isso aqui numa máscara, ele está deixando o que é preto está ficando totalmente preto e o que é branco está ficando totalmente branco. Não tá, você está diminuindo a gama dinâmica, né? Então, você está encurtando tudo. Então, é basicamente isso o chroma key. Para te deixar bem tranquilo, o chroma key é experimentação. Não só aqui, quando você já tem filmado, mas também experimentação enquanto você está filmando. Então, a vantagem do OBS ter isso aqui ao vivo, eu poderia colocar aqui uma câmera me filmando e ter um fundo verde. E ir mexendo, ou pedir alguém para ir mexendo na luz, até que eu conseguisse um ajuste bem bacana. Conseguindo esse ajuste bem bacana, eu já conseguiria ver aqui em tempo real esse efeito acontecendo. Então é muito prático, você consegue ver por essa janelinha e você consegue já ver pelo fundo que está aqui. Tranquilo? Em caso de dúvidas, já sabe, pode falar. Saindo do Chroma Key, vamos agora para o Luma Key, que tem uma certa relação. É também para deixar partes transparentes, né? Para eliminar algumas partes. Só que o Luma Key, ele leva em consideração o quê? A luminância. O Chroma levou em consideração a cor. Já o Luma está levando em consideração o quê? A informação de luz, o claro e o escuro. Então vamos passar para ele aqui. Mudando aqui, eu tenho aquela mesma fonte que eu usei, né, para o Chroma Key, ou seja, tem essa pessoa com aquele fundo e adicionei essa outra mão aqui, ó, segurando o celular. E olha que legal. Se eu vier aqui no filtro do Luma Key, olha só, vou desligar. O celular, a tela do celular, nada mais é do que uma parte branca. E ela é a parte mais brilhante da imagem. Por isso que eu usei o Luma Key. Com ele aqui, eu tenho esses ajustes de luminância máxima, suavização da luminância máxima, luminância mínima e suavização da luminância mínima. Eu vou adicionar um aqui do zero. Vou te mostrar como acontece. Lembrando que o Chroma Key já está rodando lá, então aquela outra cena eu não tenho problema com ela. E está assim. Ele ainda não selecionou essa parte daqui. Quando o loop acontecer, eu vou ajustar. Olha só. No momento que eu vou tirando a luminância, isso vai acontecendo.
até o ponto que eu tenha poucos artefatos aqui de recorte. Ainda está muito. Eu posso ir ajustando aqui para suavizar. E olha o efeito que eu vou ganhando quando eu faço essa suavização. Aqui ficou muito mais claro de mostrar do que no Chroma Key, mas a suavização serve exatamente para isso, para retirar esses serrilhados que aparecem aqui na imagem. Tá vendo esse quadriculado? Então, ele facilita o seu recorte. Então, agora eu tenho aquele mesmo efeito e ele está funcionando. Ah, mas e a luminância mínima? É se eu quiser isolar outras partes. Só que aqui eu tenho um problema. Eu vou deixar aparecer, aqui eu estou selecionando a parte preta. Então, digamos que eu volte aqui para o 0 e aqui para o 0. Se eu quiser que a parte preta apareça na tela, eu vou ter que fazer ajustes aqui. Então, é um pouco mais complicado. Eu tenho que mexer nesse, olha só, a luminância máxima, e agora eu estou removendo. Então, aí eu deixei só esse quadro branco no lugar. É como se eu estivesse espremendo tudo e falando, olha, eu só quero esse quadro branco acontecendo. E a suavização serve da mesma forma. Eu consigo suavizar as bordas, até o ponto que fica muito grande, né? E aí essa suavização não acontece mais. Muitas possibilidades criativas, não é mesmo? Olha que simples, com apenas 2 efeitos e uma mistura aí de imagens, ao vivo você conseguiria compor uma imagem bem complexa, que teria e que necessitaria de uma edição com máscaras e por aí vai. Não, aqui no OBS você consegue fazer isso de maneira... tem que ter um planejamento, claro, mas de uma maneira bem simples, né? Mexendo nesses ajustes. E como eu disse, experimentação. Não há uma fórmula. Vou fazer e ela vai funcionar para tudo. Não há essa fórmula. Você tem que ir ajustando aqui até conseguir a quantidade exata que vai trazer o efeito que você deseja. Certinho? E eu falei que o Chroma Key tem a ver com a crominância e o Luma Key tem a ver com a luminância, certo? Um trabalha partes de cor e outro trabalha com partes de luz. Mas o OBS ainda tem um outro, que o nome, deixa eu só pegar ele aqui, filtros, se eu vier aqui e adicionar, é o Color Key. O Color Key, ele se você for parar para pensar, um Chroma Key. Só que o Chroma Key, ele como eu disse, ligado a efeitos dos anos 80, 90. Por quê? Porque na época em que a gente filmava e fazia esse tipo de efeito, ele vinha do videocassete, aquelas fitinhas magnéticas e por aí vai. Ele vinha disso. Hoje, a gente já tem informações mais ricas de cor. Naquela época, não. Né? Era muito complicado. Se você pegar qualquer gravação antiga, você vai ver que há uma oscilação nas cores e tal. Por isso que há aquelas opções no Chroma. No caso do Color Key, ele é feito para imagens geradas pelo computador. Ou até de dispositivos mais modernos de filmagem, mas basicamente eu acho que pode levar isso como regra para imagens geradas por computador. Então, se você vai adicionar um texto na tela que você produziu no Blender, por exemplo, que tem vídeo aqui no canal ensinando como usar o Blender, você pode colocar um fundo. Claro que há formas melhores, você pode gerar PNGs animados, um vídeo com o alpha, né, que é a transparência, mas se você não tiver, se você tiver pego num site como o próprio Pexel e vários outros, um texto ou um gráfico, alguma coisa que você quer isolar aquela cor específica, a melhor opção é o Color Key. É a mesma coisa, as mesmas opções, mas com o Color Key você consegue ser muito mais preciso, porque você está pegando diretamente das informações de cor, não dessa crominância, né, que eu falei no Chroma Key. Então, só para revisar, Chroma Key, fontes de vídeo, que você quer deixar uma cor transparente. Luma Key,
fontes de vídeo também, mas que sejam ligadas à luminância. Se você quer, por exemplo, que o sol seja recortado, ou se você quer deixar só o sol, se você quer tirar ou adicionar algo que você filmou com a janela e a janela está muito clara, no caso aqui do celular com a tela muito clara, branca, né? Então você vai ali fazer essa transição entre o preto e o branco. Já o Color Key, se forem gráficos gerados pelo computador, você vai conseguir isolar aquelas partes. Com isso a gente fecha esses filtros aqui que são muito importantes e que dá para compor muita coisa. Agora vamos para os próximos. E o próximo tem a ver com a complementação disso tudo, que é a correção de cor. Vou fechar aqui e vou esse aqui, ó, cores, vou nas sombrinhas, que eu já mostrei lá no início, vou em filtros e vou aqui em correção de cor. Olha que bacana esse filtro. Com ele, você consegue ajustar qualquer fonte ali de imagem e trazer um visual que você procura. Lembra do LUT lá do início? Beleza? Ali é uma forma muito rápida, né? E também é muito específica. Como você viu naquele de isolar os vermelhos, quando eu coloquei as sombrinhas, isolou completamente, né? Tudo bem, eles fizeram pensando em algumas imagens, então por isso que sempre um preset não é a melhor das opções quando você está começando. A melhor opção é você vir aqui e aprender do zero o que é necessário. No caso aqui, com a correção de cor, a gente pode ajustar muita coisa. Nesse caso aqui, nós vamos começar com a gama, que é esse slider aqui. Eu vou mexer para ver se você consegue perceber o que está acontecendo. Acho que se eu jogar aqui um pouquinho de lado, vai ajudar mais. Olha o que acontece quando eu mexo no gama. Ele escurece e ele clareia a imagem, certo? Mas só que tem uma coisa, ele não altera os pontos brancos e os pontos pretos da imagem. Ou seja, ele não altera o que é mais escuro e nem o que é mais claro. Ele só altera os meios tons. Então, quando eu coloco gama aqui nesse valor absurdo de -3, eu ainda consigo ver alguma coisa na imagem, né? Então, ainda tem uma visualização. Mesma coisa quando eu faço o contrário. Não ficou tudo totalmente branco. Ele preserva tanto o que está muito para o lado das sombras, para o preto, e tudo que está para o lado da claridade, que é o branco. Então, o gama serve para esses ajustes. Então, geralmente são ajustes finos, né? É só para trazer mais destaque, né? No caso aqui, se eu estivesse editando, né, e quisesse trazer mais destaques para as sombrinhas, eu faria algo assim, né? Bem suave mesmo. Ou se eu quisesse clarear mais para mostrar algum detalhe, né? Acontece muito de uma foto tirada ou uma imagem que você quer mostrar algo que está ali nas sombras, né? Então você aumenta um pouquinho o gama para ajudar. Esse é o primeiro dos ajustes. Agora eu deveria aqui pela ordem falar de contraste, mas eu vou te mostrar o brilho. Por quê? Porque o brilho sim, ele ajusta os pontos brancos e os pontos pretos. Vamos lá. Se eu diminuo o brilho, agora eu não consigo ver nada. Porque ele não respeitou os meios tons. Ele chegou e jogou tudo para a esquerda, então ficou tudo escuro. Mesma coisa ao contrário. Imagine você saindo de um quarto muito escuro e indo para fora. O que vai acontecer? Você vai ver um clarão. Então, é isso aqui que acontece. Então, o ajuste de brilho, ele é mais agressivo do que o ajuste de gama. O brilho também serve para você fazer alguns ajustes para melhorar a luminosidade da imagem. Mas, como você pode ver, ele é muito mais agressivo. Então, se você quer, sim, uma imagem mais lavada, você pode usar aqui o ajuste de brilho, mas também pode usar, claro, o de contraste, que nós vamos ver agora. O que o contraste faz? Ele encurta ou enlarga a distância entre o branco e o preto. Então, a gente tem a parte mais escura da imagem e a parte mais clara da imagem. Quando você ajusta aqui o contraste, você está fazendo isso, ó, encurtando e deixando
o que é mais escuro e o que é mais claro mais próximo, ou você está alargando, você está deixando essa distância maior. Quando eu deixo a distância maior, olha o que acontece. Há um aumento no brilho e na sombra. Então, ó, o que era sombra aqui, ó, ele fica mais lavado. E o que é o brilho, ele fica mais claro. Quando eu venho aqui para o contraste, o contrário acontece. Eu deixo a parte que está super exposta aqui na imagem, olha essa sombrinha aqui, ó. Olha o tanto que ela está super exposta, né? Eu já não consigo identificar o verde na sombrinha. Então, quando eu diminuo o contraste, o verde já aparece. Só que tem um problema, né? O que era preto ficou, assim, menos identificável. A gente vê que tem um azul aqui, tem um pouquinho de azul, nesse caso aqui, o azul está aqui, mas aqui tem um pouquinho de verde bem escuro, né? Então, se eu faço esse ajuste aqui, o verde, nesse caso, agora ficou bem claro, então as sombras assim, quase que sumiram, mas, em contrapartida, a parte clara aqui também, né, ficou prejudicada e ficou clara demais. Então, o contraste serve para isso, para aumentar ou diminuir o contraste da imagem, que é essa gama, né, essa distância entre o preto e o branco. Então, aqui, como você pode ver, nesses três, a gente está mexendo na parte de iluminação. Vem agora a parte de cor, que começa aqui em saturação. Essa saturação aqui, esse ajuste, é para ele aumentar ou diminuir a percepção de pureza das cores. Quando você aumenta muito esse valor, a cor vai ficando mais pura. Então, essa pureza se representa aqui com a imagem dessa forma, tá vendo? O vermelho passa a ser um vermelho muito intenso, o azul muito intenso, o verde também. Então, a gente diria que é uma cor mais pura, sem algo que tire, né, o seu pigmento, né, a sua matiz, que nós vamos entrar nela daqui a pouco. Quando eu diminuo, eu deixo essa cor menos pura, tá vendo? Então, ela vai ficando mais morta, né? Mais pálida, né? Então, quando eu tiro totalmente a saturação, eu tenho uma imagem em tons de cinza, porque eu removi, né, todas as cores. Então, essa é a mais simples, eu acho que está todo mundo acostumado com a saturação. Então, serve exatamente para isso. Já aqui, na questão da alteração da matiz, a gente está lidando com o que dá nome às cores. A matiz é o que dá nome à cor. O vermelho, a matiz vermelho, o nuance vermelho é o que dá esse nome. A gente deu o nome de vermelho, mas vai saber, né? Em algum mundo, alguma coisa, tem outro nome, né? Tanto é que em inglês é red, por aí vai. Né? Cada um dá o nome que quer para matiz. Claro que há uma convenção. No nosso caso aqui é isso. Então a matiz serve para isso, para dar nome às cores. E a alteração de matiz aqui nesse caso é justamente para alterar o nome das cores, né? Ou o visual delas, né, nesse caso. Então, quando eu jogo tanto para um lado quanto para o outro, eu estou modificando. Imagina uma roda de cores. Eu estou girando ali e aquela roda tem só um buraquinho. Então, ali, o que é vermelho, quando eu vou girando, vai mudando a cor. Aqui é como se eu estivesse fazendo isso, é uma roda de cores. E aí essas cores vão sendo alteradas. O que é vermelho nesse caso aqui, vamos lá, aqui está no 0. Então vamos focar nesse triângulo aqui, ó, no vermelho, no azul e no verde. Quando eu vou alterando, olha o que vai acontecendo. O vermelho passou a ser roxo, o azul aqui está indo um pouquinho para o verde e o verde está indo para o amarelo. Tá vendo o que está acontecendo? Então a matiz serve para isso, para criar esse efeito bem legal. Então, se você estiver fazendo uma foto aqui, se estiver tratando uma foto, o céu não estiver tão legal, ou a grama e tal, você pode ajustar um pouquinho. Geralmente são ajustes bem pequenos, olha.
Só com um pouquinho que eu mexi, eu já dei um visual um pouco diferente. Olha o antes e o depois. Então, vai da sua expressividade. Agora, tem um ajuste aqui, que ele é muito simples, que é o ajuste de opacidade. Vou até baixar um pouquinho, porque tem uma surpresinha para você. Esse ajuste de opacidade serve para quê? Para tirar, né? Para deixar transparente aquilo que você está aqui adicionando o filtro de correção de cor. No caso aqui, se eu diminuir, você vai perceber que há uma fonte aqui, texto surpresa. Que texto será esse? Vamos ver? Vou diminuir a opacidade. Tadã! Você é incrível aprendendo. E eu estou aqui para te manter aprendendo cada vez mais. Então, a opacidade serve basicamente para isso, para você ajustar e criar efeitos, né, de composição e por aí vai. Então, tá feita aí também a minha homenagem a você que está aí firme e forte aprendendo. E vamos agora para máscara e mistura de imagem. Isso aqui é muito legal também. Você está vendo quando eu estou falando e o OBS está na tela que minha imagem está num círculo, né? É com esse efeito que eu faço esse tipo de visual. Então, quando você vem aqui, máscara de mistura de imagem, você pode selecionar um arquivo. Esse arquivo nada mais é do que, eu vou até mostrar já de uma vez, uma imagem em preto e branco, bem marcada. Nesse caso aqui, o preto é esse retângulo e o branco é esse círculo. Ou seja, o que for branco aqui vai ficar transparente. Lembra lá do Luma aqui? É como se fosse, como se eu estivesse adicionando o Luma aqui. Dessa forma aqui é muito mais fácil, porque é uma imagem estática, né? É só um arquivo, nesse caso aqui, máscara circular PNG. E olha só que legal, esses arquivos aqui eu vou deixar disponíveis lá no site para você baixar. Então, no post dessa aula aqui lá no site, você vai ter esses arquivos aqui para baixar. Então, você já pode utilizar essa. Mas, claro, eu vou fazer um vídeo mostrando como criar. Você já viu que é simples, né? É basicamente um quadro preto na proporção 16:9, né? Que é a proporção padrão de vídeos. E uma forma. Você pode colocar qualquer coisa. Você pode até colocar um texto aqui para servir como máscara. Então, é muito tranquilo. Vou usar essa redonda aqui. Vou clicar em abrir e olha o que aconteceu. Tá vendo as sombrinhas? Agora elas ficaram dentro de um círculo. As opções são máscara de alfa, canal de alfa e tal. Pode deixar aqui. Dá para fazer uma imagem que não é só preto e branco, né? Dá para fazer uma gradação. Você pode fazer um degradê aqui para ficar bem suave. E aí você vai ter que usar, né, o canal alfa. Como essa imagem não tem um canal alfa, né, um transparente, um PNG transparente, então, para você usar essas que eu vou disponibilizar, basta que você coloque máscara alfa, canal de cor. Aqui o caminho, que foi onde eu cliquei, e a cor que eu quero mascarar. Como eu já coloquei branco, eu não precisei selecionar nenhuma. E aqui, de novo, a opacidade. Se eu quiser deixar a imagem da pessoa que está falando um pouquinho transparente para que o fundo fique visível, aqui no caso não tirar aqui essa visualização aqui do véu, né, e esse VEL aqui, olha só, acho que ficou bem visível, eu posso deixar assim. Nesse caso aqui não precisa. E esticar a imagem para caber, aí só que fica bem estranho, tá vendo? Mesmo assim, eu passo a ter uma máscara não só circular, mas também uma elipse. Vou tirar esse esticar, e aí o que acontece? Tudo bem, imagine que tem uma pessoa falando aqui, ela está obstruindo o que está aqui atrás. Você pode simplesmente clicar aqui e arrastar, e colocar onde você quiser. Ou você pode também diminuir a escala. Como? Clicando em um desses handles aqui, ó, essas coisinhas aqui, quadradinhas, e redimensionando. Agora sim, basicamente o layout que eu utilizo é isso, né? Só que essa sombrinha aqui, no caso, sou eu nas imagens. Então você pode colocar, posicionar em qualquer lugar.
Simples assim. Vamos só voltar. Você lembra como volta? Aqui, limpar transformação. Clico com o botão direito. Ficou muito grande, porque a imagem é muito grande. Então, eu venho aqui em quê? Venho em transformar e ajustar a tela. Voltou. Tá vendo? É bom sempre voltar ali o aprendizado e treinar. Então, o próximo filtro, eu estou fazendo várias vezes e de várias formas para que você memorize aqui e seja fácil. Clicando com o botão direito, agora eu estou indo em filtros. É a mesma coisa do botãozinho lá. O próximo filtro seria o de recortar e preencher. Não, antes dele tem o nitidez. Deixa eu já mostrar o de nitidez de uma vez. O de nitidez serve basicamente para isso mesmo. O nome é bem simples e só tem um ajuste, que é aumentar e diminuir a nitidez da imagem. Só que tem esse probleminha, né? Fica muito forçado se você pesar a mão. Se a imagem estivesse assim bem desfocada, tudo bem, mas quando você pesa a mão, você consegue, né, ver artefatos e meio que destruir a imagem. Ele serve basicamente para isso. Eu só preciso dar um alerta aqui. Eu não sei para essas novas versões como está, mas houve uma época em que, aumentando essa nitidez, o computador sofria um pouco para exibir. Então havia uma queda da performance. Atualmente eu não tenho notado isso não, mas não custa avisar. Caso você use esse filtro de efeito de nitidez, e estiver tendo quedas de quadro, a CPU ficando muito alta aqui na porcentagem aqui, então tente remover esse filtro para ver se vai, né, ajudar. Então fica aí a dica. Agora sim, indo para o filtro de recortar e preencher, o penúltimo filtro desse vídeo, você tem essas opções: esquerda, topo, direita e baixo. Se eu coloco um valor aqui, vamos supor 100. Olha o que está acontecendo. Na verdade, a gente tem que acabar prestando a atenção mais nessa imagem aqui do que essa. Claro que é essa aqui que o espectador vai ver. Mas aqui significa que eu fiz um corte de 100 pixels nessa imagem. Vou exagerar, 500 pixels. Tá vendo que na esquerda as sombrinhas estão sumindo? Vou colocar mais, 1000. Olha lá. As sombrinhas estão sumindo. Se eu vier aqui, ó, dá para ver, só que é muito lento passando um por um. Mas serve para isso, para eu fazer esses cortes aqui na imagem, como se eu estivesse passando, né, a guilhotina, aquela coisa para aparar o papel, né? É como se fosse. No topo talvez fique mais tranquilo da gente ver aqui, 500. Tá vendo como essa sombrinha aqui, ó, ela estava quase no meio da imagem aqui, estava por aqui assim, ó. Quando eu remover, olha o que vai acontecer com ela. Eu conseguia ver agora essa amarela. Se eu aumentar mais ainda, cortou ainda mais. Quando eu volto, eu vejo tudo. Chegou até nessa laranja aqui. É basicamente isso. A parte chata é que você tem que saber o tamanho da imagem para poder fazer esse recorte. Mas nada impossível. Você pode experimentar por aqui. Outra coisa é se você tira o relativo. Agora a gente tem preenchimento. E olha que interessante. Aqui eu tenho o X, o Y, a largura e a altura. Se eu quiser fazer com que a imagem se inicie aqui no 0 do X e no 0 do Y e seja um quadrado de 100 por 100, eu tenho essa imagem aqui. Ah, mas beleza, eu fiz esse quadrado aqui, mas ele não está aparecendo aqui. É porque essa imagem da sombrinha, ela é muito grande. Então, deixa eu só travar as outras aqui. Você sabe como que a gente trava as fontes. Então, agora eu só seleciono a sombrinha. Ela nem aparece aqui. Para que eu veja essa sombrinha aqui, eu vou ter que clicar com o botão direito, ir em transformar e editar a transformação, porque a fonte é muito grande, eu não estou conseguindo vê-la por aqui. A posição, tá vendo esse tamanho? Aqui, ó, está no X 1931. Aqui eu vou colocar 0 e aqui eu vou colocar 0. Agora eu já consigo ver esse quadradinho aqui. Vou clicar em fechar. Agora eu já consigo clicar e arrastar. Então agora eu tenho
cortado da imagem só uma porção, um quadrado de 100 por 100. 100 pixels por 100 pixels. Se eu aumentar mais, eu vou ver mais aqui. Vamos fazer um de 1000 por 1000. 1000 por 1000. Eu estou isolando, por coincidência, quase que só essa sombrinha aqui. Mas eu posso modificar esse valor para que ela chegue um pouquinho mais para cá. 50 pixels. Tá vendo que é tudo experimentação? Claro que é muito melhor fazer isso num aplicativo de recortes mesmo, né? Vamos ver se aceita no número negativo. Aceita número negativo. Então vamos para menos 50. Só que aqui apareceu essa parte aqui. Mas é basicamente isso. O recortar e preencher serve para você fazer ou recorte ou preenchimento da imagem. O que muda é que quando você marca relativo, certo? Então vou remover e voltar com a sombrinha para cá. Porque tem uma outra parte que é muito interessante e muito mais fácil do que usar esse filtro, que é o quê? Eu quero te valorizar aqui falando que você é incrível mais uma vez aprendendo. Então, essa fonte aqui está aqui, eu já mostrei isso no outro vídeo, mas vamos reforçar. Se eu vier com Alt, segurar o Alt aqui e clicar com o botão esquerdo e arrastar, eu faço um recorte muito mais fácil, muito mais tranquilo para a gente entender, né? Então, quando você ver esse verdinho aqui, é sinal que essa imagem está recortada, mas na parte de transformação e não lá na parte do filtro. Ótimo! O último dos filtros, agora, é esse filtro aqui de rolagem, mas eu vou usar o texto. Porque esse filtro de rolagem, ele é muito interessante para textos. Olha só, se eu vier aqui, rolagem, adicionei esse filtro de rolagem, rolagem horizontal. Vou só tirar do 0 aqui e vou para um número positivo. Olha o que está acontecendo. Tadã! Muito legal, né? Você já deve ter visto esse efeito bastante, né? De ficar aparecendo várias vezes o que está escrito. Esse filtro de rolagem serve para isso. Deixa eu botar no 0. Vertical. Olha os créditos rolando aí. Dá para fazer. Se eu fizer ao contrário, ele só vai ao contrário. Mesma coisa do horizontal. E aí dá até para fazer uma variação. O texto preenchendo a tela toda, fica muito legal. Quando você vem aqui em limitar altura e largura, olha o que acontece. Agora eu estou fazendo uma espécie de recorte. Eu vou colocar 1920, por exemplo, e a altura 1080. Olha o que está acontecendo aqui. Deixa eu só fechar aqui, vou tirar a sombrinha. Pronto. Deixa eu voltar lá no texto. Olha o que está acontecendo. Eu limitei a altura e a largura e agora eu consigo fazer isso aqui. Então, isso serve também para algum efeito. Se você vier aqui, deixa eu destravar o texto, você pode aumentar aqui e criar um efeito de fundo. Bem legal e bem interessante. Não é mesmo? Você pode também pegar texturas e colocar aqui no lugar, né? Vou fazer um teste aqui com a... Eu não tinha pensado nisso, mas vou fazer isso com a sombrinha aqui. Então, a sombrinha está aqui. Vou tirar esse recorte. Vou vir aqui, clicando aqui em filtros. Adicionar a rolagem. E vou colocar a rolagem aqui acontecendo. Nesse caso, eu não vou colocar a rolagem na vertical, e olha que interessante. Na verdade, eu coloquei a velocidade na horizontal, não é? Só que eu peguei essa imagem e rotacionei. Então, tá acontecendo ao contrário.
parte legal é que vai demorar para poder ver essa mesclagem aqui. E a parte que não é tão legal é que ficou diferente. Quando eu falo horizontal é vertical, quando eu falo vertical é horizontal. Mas não tem problema, vou tentar fazer algo diferenciado aqui. Vamos lá. 1920. Olha, isso aí já é bacana. Olha aqui, agora. Claro que vai ter que ter ajuste aqui, porque a fonte é diferente e por aí vai. Mas olha, se você bota agora... Vou colocar esse texto aqui em cima. Só que eu tenho que tirar a rolagem do texto, né? Que aí vai ficar uma confusão na vista. Vou diminuir o tamanho. A parte prática tá chegando, viu? Agora aqui é só para você ter um gostinho, por isso que eu tô fazendo rápido. Então, coloquei aqui no centro o texto. Vem aqui na sombrinha, vem nessa parte dos filtros e adiciono correção de cor. E aí na correção de cor, o que eu posso fazer? Digamos, para deixar o texto mais visível, eu baixo um pouco o gama, diminuo um pouco o contraste, diminuo o brilho e também diminuo um pouco a saturação. E agora, um efeito bem legal para ser usado aí, né, nas suas produções, certo? De uma foto e de um texto você consegue trazer muitas variações. Por isso que eu tô doido para chegar nessa parte de prática, para mostrar muitas possibilidades, beleza? Mas para a aula que vem nós vamos ver filtros de áudio. Então um fortíssimo abraço, até o próximo vídeo. Tchau!